Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre o catarro no peito e a lavagem nasal, né? Surgiu uma pergunta aqui que é peculiar, que é: a lavagem nasal é bom para o catarro no peito, Daniel? Porque aqui minha filha está ruim com o catarro no peito. Vamos lá. Eu já fiz vídeo sobre isso, mas aqui eu queria tentar relacionar essa lavagem nasal e essa secreção que está presente na criança gripada, no resfriado, no quadro clássico aí de uma gripe, que se apresenta com secreção no nariz, nariz escorrendo, entupido, a tosse, né? A criança inicialmente tosse bastante, tosse assim ao longo dos 2, 3 dias, aí depois essa tosse começa a ficar mais concentrada na madrugada, quando essa criança deita, após ela deitar, no início da madrugada e no final já da madrugada, no amanhecer, quando essa criança está despertando, ela volta a tossir novamente, tossir bastante, e aí no início da manhã essa tosse desaparece, né? Praticamente tosse pouco ao longo do dia. Esse é um padrão clássico aí de um resfriado. Essa criança não pode ter febre depois do segundo, terceiro dia em diante, já é para a febre ter cessado, a criança está bem ativa, não tem cansaço, dificuldade para respirar, aceita hidratação principalmente, né, líquidos bem, e brinca, está minimamente ativa. Isso é um quadro clássico de um resfriado. Tá? Agora vamos falar sobre essa secreção. A secreção estará presente nas narinas, aqui na garganta, seios da face, e é por isso que essa criança tosse. Ela tosse para expelir essa secreção. Por mecanismo de defesa, quando essa secreção está presente aqui no epitélio respiratório, até por receptores neurológicos, o corpo detecta aquela secreção parada ali, estagnada, e deflagra um reflexo de tosse, um mecanismo de contração do diafragma aqui potente, e a criança instintivamente tosse, né? Expira fortemente, que é o que é a tosse. A tosse é um movimento de expiração, de colocar o ar para fora com força. Isso é a tosse. Tá? Em um movimento instintivo, pressionado rapidamente, né? Com força, e que tem como objetivo tirar a secreção de onde ela está. Essa secreção, gente, habitualmente, na gripe, no resfriado, ela estará presente aqui, ó, da laringe para cima, as chamadas vias aéreas superiores. Então está no nariz, né, aqui no seio da face, na garganta, né, lá na faringe atrás. Né, esse é o local onde a secreção estará. E as famílias ficam angustiadas normalmente com o sintoma da tosse. A tosse é o que mais preocupa, e eles acham que por estar tossindo a criança tem secreção, né, no pulmão, tem catarro no pulmão. Bem, no exame físico, quando a gente examina essa criança, é muito fácil perceber que esse catarro não está no pulmão, porque a gente ausculta, pega o estetoscópio, coloca aqui e vai lá, bota no pulmão da criança e percebe que o murmúrio vesicular, o ruído pulmonar está limpo, não tem secreção. Você pode tentar fazer esse teste colocando o próprio ouvido em contato direto com o tórax da criança. E você vai ouvir um barulho do tipo... Esse é o barulho, mais ou menos, de um murmúrio vesicular limpo. É claro que isso ideal tem que ser feito com um estetoscópio para alguém que tenha experiência ao escutar, porque pode haver às vezes um ronco ou um barulho mais rouco e que não significa secreção. É assim que a gente ouve a secreção numa criança gripada. E habitualmente essa secreção não vai existir. Essa secreção estará presente ali nas vias aéreas superiores. Portanto, não existe catarro dentro do pulmão e não tem por que estar tirando catarro de pulmão que não existe. Daniel, tem um terceiro tópico. Daniel, quando eu boto a mão no peito do meu filho, eu sinto um tremido, uma ronqueira, a reverberação, que é como você percebesse que a mão está tremendo mesmo, há um ruído de transmissão. Isso vem lá de cima do nariz, né? Reverbera aqui para baixo,
como aquela brincadeira do copinho. Lembra quando a gente era criança, a gente brincava com um copinho, pelo menos a minha geração brincava com um copo e um cordãozinho amarrado nesse copo. Entre dois copos descartáveis, a gente falava e ouvia o outro, porque o som se propaga por meio sólido. Né? Esse é o princípio do som, da onda sonora. Então, nos casos de secreção na via aérea superior, é comum a gente tocar no peito da criança e sentir na mão aquela reverberação, aquela tremidazinha. Às vezes quando a criança está chorando, está falando, né? Aí a gente sente essa tremida na mão. Isso não significa catarro no pulmão e não tem que sair fazendo um monte de coisa para secreção no pulmão. Tá? Então, tentei aqui falar algumas coisas diferenciando essa secreção de via aérea superior de inferior. Tá? Uma criança que tem via aérea inferior, né, que é o daqui para baixo, abaixo da laringe comprometida, se ela tiver um pulmão comprometido com secreção ou dentro do parênquima, essa criança vai começar a manifestar alguma dificuldade de respirar, a frequência respiratória mais alta, respirando com mais intensidade, mais velocidade, né, e pode ter um aumento do esforço respiratório, respirar contraindo a barriga, mostrando que está cansado. Tá? Não tem a ver com ruído, esse ruído de aquele ruído de obstrução do nariz é o ruído das vias aéreas superiores. Tá? O catarro está aqui em cima. E essa secreção vai ficar ainda por um bom tempo, não tem um tempo limite. Fala-se em 14 dias, né, 2 semanas. Essa é uma média de um resfriado, mas pode sim, em algumas situações, a criança ficar com o nariz entupido, secreção e aquela tosse residual para além desses 14 dias. Pode demorar mais um tempo, por isso que aí é necessário um bom senso, a individualização. Se essa criança foi examinada, o pediatra disse, está bem, não, essa secreção está só aqui em cima mesmo, vamos lavar o nariz, a criança não tem outros sintomas de gravidade, então vamos ter paciência, isso é uma coisa muito frequente, às vezes a gente examina e aí uma semana depois a família te manda mensagem ou volta no consultório dizendo que continua com o nariz escorrendo ainda, Daniel. Ela está tossindo à noite. Essa tosse vai demorar, é a última a desaparecer. E se ela fica nessa característica que é noturna, como a gente citou, após a criança deitar, isso é muito clássico, muito sugestivo de um gotejamento nasal posterior, que é essa secreção que pinga lá atrás na faringe e a criança tosse quando ela está deitada, justamente porque a secreção está escorrendo. A dica mestre é lavagem nasal. Lavar o nariz 2, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite antes de dormir. Importantíssimo. De noite antes de dormir, após levantar. Esses são os horários cruciais. Assim, você tem que lavar o nariz, fazer uma lavagem nasal vigorosa. Você pode fazer com seringa, com jato, spray, com nasoar, a maneira como você achar mais confortável. Eu já fiz vídeo aqui de lavagem nasal, mas a melhor maneira é aquela que você consegue fazer, se sente confortável, não tem medo de fazer, faz. A criança aceita às vezes melhor, mas tem que ser feito. É essa lavagem nasal que ajuda, né, esse processo ir finalizando e a criança ter menos complicações de um resfriado, tá bom? Vamos ficar aí atento, cuidado com esse mito do catarro no peito. Tá? E não tem como tirar catarro do peito, eu já fiz vídeo sobre isso aqui, o catarro do peito que não tem como retirar. Tá? Se escreve aí catarro no peito, Daniel Portela, se não aparecer aqui no card, aparece aí na sua busca. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, mais famílias podem receber essa informação.